Legal de Parlamentares declara aberta a segunda reunião extraordinária do quarto período legislativo da 14ª legislatura da Câmara de Vereadores de Penha, realizada hoje às 14 horas, dia 9 de dezembro de 2016. Iniciando o pequeno expediente de acordo com o artigo 179 do Regimento Interno, inicia-se a discussão da ata da sessão anterior. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, a ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovada por unanimidade. Solicito a leitura dos pareceres das comissões legislativas permanentes referentes aos que motivaram a convocação desta reunião. Ata da 53ª Sessão Ordinária do quarto período legislativo da 14ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Penha, realizada em sua sede, aos 5 de dezembro de 2016. Ausente, os vereadores Adriano de Souza e Sérgio de Mello. Presentes, os demais vereadores. Havendo um quórum legal, o excelentíssimo senhor presidente, vereador Clóvis Bergamaschi, cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. Iniciou o pequeno expediente de acordo com o artigo 179 do Regimento Interno, com a leitura e votação da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou a leitura dos expedientes recebidos. Indicações número 511 e 512 de 2016, da vereadora Áurea Márcia dos Santos Pinheiro, número 513, 514 e 515 de 2016, da vereadora Maria Juraci Alexandrino, número 516 de 2016, do vereador Jesuel Francisco Capella. Requerimentos número 156 de 2016, do vereador Felipe Rebelo Schmidt. Número 157 de 2016, da vereadora Áurea Márcia dos Santos Pinheiro. Número 158 de 2016, do vereador Jesuel Francisco Capella. Período de informação, número 43 de 2016, do vereador Antônio Alfredo Cordeiro Filho. Número 44 de 2016, da vereadora Áurea Márcia dos Santos Pinheiro. Moção número 107 de 2016, da vereadora Maria Juraci Alexandrino. Leitura do projeto de lei ordinária número 32 de 2016 do Executivo. Determinou a abertura do grande expediente conforme o artigo 180 do Regimento Interno. Com a palavra, a vereadora Maria Juraci Alexandrino começou o discurso falando sobre sua participação na formatura de educação infantil na creche Casa da Amizade e de como se surpreendeu com a mensagem de paz e esperança que as crianças transmitiram na ocasião. Seguiu relatando e apresentando fotos sobre os descasos da Prefeitura Municipal, com várias obras na cidade. A Rua Bento Gonçalves, que está esburacada, assim como a Academia ao Ar Livre, situada na Praia do Quilombo, que se encontra abandonada, sem iluminação pública e com falta de manutenção. À parte, a vereadora Áurea Márcia de Santos Pinheiro concorda com a oradora e transmitiu sua tristeza em ver que Penha é uma das poucas cidades que não possuem academias bem conservadas. A vereadora Juraci finalizou, reivindicando que o prefeito, antes de concluir seu mandato, limpe e faça a manutenção nas ruas, praças, academias e praias do município. Seguiu com a palavra o vereador Felipe Rebelo Schmidt, convidando a todos para a reunião solene de encerramento da Câmara Mirim, que irá acontecer no dia 7 de dezembro. Pediu aos vereadores reeleitos que lutem para manter o projeto Câmara Mirim ativo em 2017, por ser um programa que incentiva a juventude a conhecer a política de forma real. Falou também que nessa semana estará presente em Florianópolis, no ato público de entrega da uma unidade de ambulância para o município de Penha, fato que o deixa satisfeito por conseguir contribuir para essa aquisição. A parte, o vereador José Francisco Capella contou que também estará presente no ato de entrega da ambulância e nos anos anteriores do seu mandato conseguiu recursos juntamente com outros colegas vereadores e o município foi contemplado com outras ambulâncias. O orador concordou com seu colega e finalizou o seu discurso, desejando um excelente governo aos candidatos eleitos. Com a palavra, o vereador Claudinei Ruduíti Prece fez uso da tribuna para pedir que todos orem pela saúde e recuperação da pastora Maria, no bairro de Armação, demonstrando sua admiração e respeito por ela. À parte, o vereador Isaac Hamilton da Costa prestou seu apoio à corrente de oração pela pastora. À parte, a vereadora Áurea Márcia dos Santos Pinheiro se solidarizou com o estado de saúde da pastora. Finalizou relembrando um conselho da pastora para que nunca se perca a fé. Seguiu com a palavra o vereador Antônio Alfredo Cordeiro Filho. Reclamou da falta de energia que acontece com frequência no bairro São Nicolau. O vereador José Francisco Capella pediu a parte para dizer que concorda com o orador e que realmente o problema se repete há muito tempo. O vereador Antônio relatou que a situação se agrava porque o transformador é antigo e não tem manutenção. Falou também do descaso da Prefeitura com a rua Júlia da Costa Flores, no bairro Gravatá, que se encontra esburacada e sem manutenção, com a população correndo risco de acidentes graves.
O vereador Jefferson Demir Custódio pediu dispensa do uso da tribuna. Com a palavra, o vereador José Francisco Capella relatou sua satisfação em ver que a obra de iluminação da rodovia Transbeto está quase concluída. Lamentou o atropelamento do ciclista Constante Melquioreto, que faleceu no domingo na referida rodovia. Lamentou também a grande tragédia com o time chapecoense que ocorreu na última semana. Para finalizar, pediu apoio dos colegas vereadores para aprovar o projeto que altera o horário de posse da nova legislatura. Iniciou a ordem do dia, de acordo com o artigo 182 do Regimento Interno, com a discussão e votação ao projeto de lei número 26 de 2016, de autoria da vereadora Áurea Márcia dos Santos Pinheiro. Projeto rejeitado por maioria dos votos, com as abstenções dos vereadores Isaac Hamilton da Costa e Jefferson Ademir Custódio. O projeto teve os votos contrários dos vereadores Felipe Rebelo Schmidt, Jesel Francisco Capella e Antônio Alfredo Cordeiro Filho. Votaram favoráveis a autora do projeto, a vereadora Maria Juraci Alexandrino e Claudinei Rudite Prece. Com um empate em 3 votos contrários e 3 a favor, coube ao presidente da Casa Clóvis Bergamaschi decidir pela rejeição do projeto, que foi arquivado. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor presidente, vereador Clóvis Bergamaschi, encerrou a presente sessão, convocando para a próxima reunião ordinária no dia 12 de dezembro às 19 horas. E para constar, Ana Olívia Teodoro Pires Figueiredo, diretora de plenário, lavrou o presente ata que, após aprovada, segue devidamente assinada pelo excelentíssimo senhor presidente e primeiro secretário. Plenário expedicionário tenente Milton Fonseca, em 5 de dezembro de 2016. Clóvis Bergamaschi, presidente, e Antônio Alfredo Cordeiro Filho, primeiro secretário. Em discussão a ata. Em votação a ata. Quem for favorável permaneça como está, aprovada por unanimidade. Solicito agora, então, a leitura dos pareceres das comissões legislativas permanentes referente aos que motivaram a convocação desta reunião. Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao substitutivo global número 1/2016 ao projeto de emenda LON. Relatório. Trata-se de substitutivo global número 1/2016 ao projeto de emenda ALON número 3/2016, de autoria dos vereadores Antônio Alfredo Cordeiro Filho, Isaac Hamilton da Costa, Maria Juraci Alexandrino e Sérgio de Melo. Altera o mandato da mesa diretora para 1 ano. Fundamento e voto. É submetido à apreciação desta comissão o substitutivo global número 1/2016 ao projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 3/2016, cujo objetivo é substituir na sua totalidade o PELON 3/2016, devido a erros que prejudicariam o projeto em sua totalidade. O projeto pretende alterar os artigos 22 e 23 da Lei Orgânica, todos fazendo referência ao tempo de mandato da mesa diretora. Traz a justificativa que o tempo de mandato da mesa diretora é de autonomia do Poder Legislativo Municipal, não existindo qualquer óbice constitucional ou legal que o impeça. O substitutivo global encontra amparo legal no artigo 120, seus parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis. Então, vejamos. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios de lei maior, nada havendo, pois, a objetar nos tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto da técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Deste modo, a relatoria opina pela sua tramitação, devendo ser respeitado o voto de 2 a 3 dos pares desta Casa. Antônio Alfredo Cordeiro Filho, relator. A Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, com ausência do vereador Adriano de Souza, acata parecer da relatoria. É o parecer. Plenário expedicionário tenente Milton Fonseca, em 5 de dezembro de 2016. Felipe Rebelo Schmidt, presidente da comissão. Comissão Legislativa Permanente de Assuntos Gerais. Parecer ao substitutivo global número 1/2016 ao projeto de emenda ALON número 3/2016. Relatório. Trata-se de substitutivo global número 1/2016 ao projeto de emenda ALON número 3/2016, de autoria dos vereadores Antônio Alfredo Cordeiro Filho, Isaac Hamilton da Costa, Maria Juraci Alexandrino e Sérgio de Melo. Altera o mandato da mesa diretora para 1 ano. Fundamentos e voto. Encaminhado pela Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, com voto favorável à tramitação da matéria em epígrafe. Cabe a esta comissão a apreciação da matéria sob o artigo 70, inciso 6º. Artigo 70 é da competência específica da Comissão Legislativa Permanente de Assuntos Gerais. Analisar e emitir parecer acerca de proposta de emendas à Lei Orgânica de projetos de leis que tratem no meio ambiente sustentabilidade.
A justificativa da propositura em análise traz que o tempo de mandato da mesa diretora é de autonomia do Poder Legislativo Municipal, não existindo qualquer óbice constitucional ou legal, bem como a mudança para mandatos de 1 ano tornará esta Casa de Leis mais democrática, pois ao invés de apenas 2 composições de diretoria, teremos 4 visões diferentes em 4 anos. Destarte ao exposto, a relatoria exara pela sua tramitação, devendo ser respeitado o voto de 2/3 dos pares desta Casa. Maria Juraci Alexandrino, relatora. A Comissão Legislativa Permanente, Assuntos Gerais, acata parecer da relatoria. É o parecer. Plenário expedicionário Tenente Milton Fonseca, em 5 de dezembro de 2016. Áurea Márcia de Santos Pinheiro, presidente da comissão. Jesuel Francisco Capela, membro. Isaac Hamilton da Costa, membro. Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei orgânica número 31/2016, de autoria do Poder Executivo. O Poder Executivo submete para apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 31/2016. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por conta de redução parcial de dotações orçamentárias e de outras providências. Relatório e voto. Esta comissão, baseada no artigo 68, combinando com o artigo 76 do Regimento Interno desta Casa, vem pelo presente instrumento analisar e exarar parecer ao projeto de lei número 31/2016, de autoria do Poder Executivo. A justificativa da proposta em análise informa que a suplementação proposta tem como finalidade ajustar o orçamento corrente do Fundo Municipal de Saúde no sentido de dar suporte e aquisição de medicamentos em cumprimento a decisões judiciais em ações em que o município figura como réu, sozinho ou juntamente com o Estado de Santa Catarina. O projeto de lei em questão tramita em regime de urgência, acatado pela presidência desta Casa de Leis. A iniciativa de projeto de lei que verse sobre a abertura de créditos adicionais suplementares é exclusiva do senhor prefeito municipal, uma vez que trata-se de matéria orçamentária. A operação de abertura de crédito adicional suplementar está prevista na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro. A propósito, reza o artigo 41(1) da Lei Federal. A doutrina mais abalizada e a legislação pertinente à matéria recepciona a operação em exame, não havendo, portanto, qualquer óbice à sua efetivação, desde que observadas as regras específicas inerentes ao procedimento desta natureza. Prosseguindo em nossa análise, segue abaixo alguns dispositivos legais também aplicáveis ao caso em tela, senão vejamos. O artigo 43 confere o devido supedâneo legal para a abertura de créditos adicionais suplementares com recursos provenientes de excesso de arrecadação. Por outro lado, cumpre ressaltar que a Carta Magna veda a abertura de créditos adicionais suplementares sem prévia autorização legislativa e indicação dos recursos financeiros correspondentes, o que no caso em tela foi devidamente observado. Do exposto, tem-se que o projeto em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento, com as cautelas que são de praxe em causa que envolve recurso devulto. Isto posto, a relatoria entende que o projeto de lei em questão cumpre com as normas legais para a tramitação e votação, devendo respeitar o voto da maioria dos membros desta Casa. Antônio Alfredo Cordeiro Filho, relator. Comissão Legislativa Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei ordinária número 31/2016, de autoria do Poder Executivo. Trata-se de projeto de lei ordinária número 31/2016, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por conta de redução parcial de dotações orçamentárias e de outras providências em regime de urgência. O projeto em tela visa ajustar o orçamento do Fundo Municipal de Saúde para cumprir decisões judiciais no que consiste a aquisição de remédios. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento. Segundo norma do artigo 41 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, os créditos adicionais classificam-se em suplementares, ou destinados para reforço de dotação orçamentárias especiais, destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e extraordinários, para despesas urgentes e imprevistas. Toda vez que for constatada a insuficiência ou inexistência orçamentária para fazer frente a determinada despesa, o Poder Executivo terá a iniciativa das leis que autorizem os créditos adicionais, tanto especiais como suplementares, a qual deverá ser submetida ao crivo do Legislativo para sua aprovação, só após efetivará sua abertura por decreto. Entretanto, seja a Lei 4.320, em seu artigo 7º, seja a Constituição Federal, no artigo 167,
Inciso 8º, permitem a inclusão na lei orçamento que créditos suplementares sejam abertos por via de decretos executivos, mas desde que até certo limite. Fora do limite, só com autorização legislativa. Sem mais, a relatoria entende que o projeto é legal, por isso opina pela sua tramitação. Jefferson Emílio Custódio, relator. Plenário expedicionário Tenente Milton Fonseca, em 5 de dezembro de 2016. Claudinei Ruduit Prece, presidente da comissão. Comissão Legislativa Permanente de Assuntos Gerais. Parecer ao projeto de emenda à LON número 5 de 2016. Proposta. Trata-se do projeto de emenda à Lei Orgânica número 5 de 2016, de autoria dos vereadores Antônio Alfredo Cordeiro Filho, Isaac Hamilton da Costa, Maria Juraci Alexandrino e Sérgio de Mello, cuja proposta é alterar o artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. Inicialmente, é de se dizer que, tomando-se com base o quanto estabelece a Constituição Federal, Constituição Estadual e a LON, a emenda pode ser proposta pelos vereadores como no caso em tela. A proposta em análise tem como justificativa a necessidade de alterar o horário da reunião solene de posse, de 5 horas da tarde para 10 horas da manhã, por se tratar de autonomia deste poder. A proposta foi recebida por esta comissão com parecer pela tramitação exarado pelo jurídico como pela Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. O presente projeto apresenta condições de ser colocado em apreciação e deliberações plenárias, e por tratar-se da emenda à Lei Orgânica Municipal, o quórum para deliberação pelo plenário desta Casa de Leis é o de 2/3 dos membros desta Câmara. Maria Juraci Alexandrino, relatora. A Comissão Legislativa Permanente de Assuntos Gerais acompanha o voto da relatora. É o parecer. Plenário expedicionário Tenente Milton Fonseca, em 5 de dezembro de 2016. Áurea Márcia dos Santos Pinheiro, presidente. Jesuel Francisco Capela, membro. Isaac Hamilton da Costa, membro. Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de emenda à LON número 5 de 2016. Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 5 de 2016, de autoria dos vereadores Antônio Alfredo Cordeiro Filho, Isaac Hamilton da Costa, Maria Juraci Alexandrino e Sérgio de Mello, cuja proposta é alterar o artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. A proposta em análise tem como justificativa a necessidade de alterar o horário da reunião solene de posse das 17 horas para as 10 horas, por se tratar de autonomia deste poder. Os princípios de Estado Democrático de Direito e a tripartição dos poderes legislativo, executivo e judiciário são orientadores do poder público no Brasil. Sendo assim, a República Federativa no Brasil exerce atividade legislativa e administrativa de maneira descentralizada, por meio de seus 4 entes políticos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. De tal descentralização, atribui-se a esses entes a autonomia no desempenho de suas competências constitucionais, não existindo qualquer espécie de hierarquia entre eles. No entanto, todos se encontram limitados aos seus preceitos da Constituição Federal de 1988, de maneira que os seus atos legislativos ou administrativos devem ser adequados ao ordenamento jurídico vigente e guardar compatibilidade com as normas superiores. Nesta diapasão, na atuação dos poderes públicos municipais, há um ordenamento jurídico e uma hierarquia de normas que devem ser respeitados e cujo topo é ocupado pela Constituição Federal, a qual dispõe. Os municípios, portanto, como entes da Federação, obedecem ao disposto em suas leis orgânicas de acordo com os ditames estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, em razão do princípio da simetria das formas. Desse modo, a Lei Orgânica Municipal é o documento legal que determina a maneira como o município deverá pautar-se política e administrativamente. A sua elaboração, bem como alterações e correções necessárias no texto, realizadas na forma de emenda à Lei Orgânica, é de competência da Câmara de Vereadores, que exerce o Poder Legislativo Municipal. Compete, pois, o município de Penha, por meio de sua lei orgânica, fixar as normas de tudo o que for de interesse local, contemplando todos os aspectos que estejam definidos na Constituição Federal ou que tenham relevância no âmbito municipal. Desta forma, o presente projeto encontra-se perfeitamente conforme legislação vigente, respeitando as normas superiores. Portanto, analisando-se o teor da proposta de emenda em epígrafe, verifica-se que sua origem é regular. O propósito da mesma é legalmente viável, sendo a relatoria favorável à sua tramitação. Antônio Alfredo Cordeiro Filho, relator. A Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, com ausência do vereador Adriano de Souza, acompanha o voto do relator. É o parecer. Plenário expedicionário Tenente Milton Fonseca, em 5 de dezembro de 2016. Felipe Rebelo Schmidt, presidente.
Comissão Legislativa Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei ordinária número 25/2016, de autoria do Poder Executivo. Trata-se do projeto de lei ordinária número 25/2016, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre desafetação e permuta na área de terra e alteração de lei número 2396/2010. Fundamento e voto. A Comissão Legislativa Permanente de Finanças e Orçamento recebe da Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final o projeto de lei ordinária número 25/2016, de autoria do Poder Executivo, para análise e emissão do parecer. Na Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final desta Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. Cabe a esta comissão analisar sobre o aspecto financeiro conforme segue. No entendimento unânime dos administrativistas, o bem público é passivo de permuta, valendo ressaltar o ensinamento do insigne L. Lopes Meireles, que assim leciona. Desse modo, a alteração da Lei nº 2396/2010, bem como a desafetação e permuta, são legítimas. Não havendo evidências de violação da legislação pertinente, a relatoria opina pela sua tramitação. Jefferson Ademir Custódio, relator. A Comissão Legislativa Permanente de Finanças e Orçamento, com ausência do vereador Sérgio de Mello, acata o voto da relatoria. É o parecer. Plenário expedicionário Tenente Milton Fonseca, em 5 de dezembro de 2016. Claudinei Ruduit Prece, presidente. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Trata-se do projeto de lei ordinária número 25/2016, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre desafetação e permuta da área de terra e alteração da Lei 2396/2010. Chega a esta comissão para exame o projeto de lei ordinária número 25/2016, de autoria do Poder Executivo, encaminhada pela advogada da Casa, com parecer contrário, vista a ausência de documentos. A exposição de motivos do documento que integra os autos informa que a propositura visa regularizar a área de terra da desafetação constante na Lei número 2396/2010, que equivocadamente foi aprovada. Não que concerne a permuta, trata-se de 3 terrenos que serão incorporados ao patrimônio público, no qual, posteriormente, serão de melhor aproveitamento do município. Quanto à ausência de documentos apontados pelo parecer jurídico, formas sanadas em 2 de 12 de 2016 desta feita, constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto da técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o projeto não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, a relatoria opina pela sua tramitação. Antônio Alfredo Cordeiro Filho, relator. A Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, com a ausência do vereador Adriano de Souza, acata parecer da relatoria. É o parecer. Plenário expedicionário Tenente Milton Fonseca, em 5 de dezembro de 2016. Felipe Rebelo Schmidt, presidente. Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 4/2016, de autoria dos vereadores Adriano de Souza, Felipe Rebelo Schmidt, Jesuel Francisco Capella e Áurea Márcia dos Santos Pinheiro. Altera a redação da linha A do inciso 2º do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Os princípios do Estado Democrático de Direito e a tripartição dos poderes legislativo, executivo e judiciário são orientadores do poder público no Brasil. Sendo assim, a República Federativa do Brasil exerce atividade legislativa e administrativa de maneira descentralizada por meio de seus 4 entes políticos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. De tal descentralização, atribui-se a esses entes a autonomia do desempenho de suas competências constitucionais, não existindo qualquer espécie de hierarquia entre eles. No entanto, todos se encontram limitados aos preceitos da Constituição Federal de 1988, de maneira que seus atos legislativos ou administrativos devem estar adequados ao ordenamento jurídico vigente e aguardar compatibilidade com as normas superiores. Nesse diapasão, na atuação dos poderes públicos municipais, há um ordenamento jurídico e uma hierarquia de normas que devem ser respeitadas, e cujo topo é ocupado pela Constituição Federal, a qual dispõe.
Os municípios, portanto, como entes da federação, obedecem ao disposto em suas leis orgânicas, de acordo com os ditames estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, em razão do princípio da simetria das formas. Desse modo, a Lei Orgânica Municipal é o documento legal que determina a maneira como o município deverá pautar-se política e administrativamente. A sua elaboração, bem como alterações e correções necessárias no texto, realizadas na forma de emenda à lei orgânica, é de competência da Câmara de Vereadores, que exerce o Poder Legislativo. Compete, pois, ao município de Penha, por meio de sua lei orgânica, fixar as normas de tudo o que for de interesse local, contemplando todos os aspectos que estejam definidos na Constituição Federal ou que tenham relevância no âmbito municipal. Desta forma, o presente projeto encontra-se perfeitamente conforme a legislação vigente e respeitando as normas superiores. Portanto, analisando-se o teor da proposta de emenda em epígrafe, verifica-se que sua origem é regular. O propósito da mesma é legalmente viável, sendo a relatoria favorável à sua tramitação. Antônio Alfredo Cordeiro Filho, relator. A Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, com a ausência do vereador Adriano de Souza, acompanha o voto do relator. É o parecer. Felipe Rebelo Schmidt, presidente. Comissão Legislativa Permanente de Assuntos Gerais. Proposta. Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 4 de 2016, de autoria dos vereadores Adriano de Souza, Felipe Rebelo Schmidt, José Francisco Capella e Áurea Márcia dos Santos Pinheiro. Altera a redação da linha A do inciso 2º do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Inicialmente, é de se dizer que, tomando-se com base o quanto estabelece a Constituição Federal, Constituição Estadual e a LOM, a emenda pode ser proposta pelos vereadores, como no caso em tela. A proposta foi recebida por esta comissão, com parecer pela tramitação exarado pelo jurídico, como pela Comissão Legislativa Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. O presente projeto apresenta condições de ser colocado em apreciação e deliberações plenárias, e por tratar-se da emenda à Lei Orgânica Municipal, o quórum para deliberação pelo plenário desta Casa de Leis é o de 2/3 dos membros desta Câmara. Maria Juraci Alexandrino, relatora. A Comissão Legislativa Permanente de Assuntos Gerais acompanha o voto da relatora. É o parecer. Áurea Márcia dos Santos Pinheiro, presidente. José Francisco Capella, membro. Isaac Hamilton da Costa, membro. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar o prefeito eleito que veio nos visitar nesta tarde. Obrigado pela visita, e esta casa continua à disposição para o que quiseres. Obrigado. Gostaria de cumprimentar a imprensa também, que sempre nos dá cobertura, tanto a interna quanto a externa, né? E os amigos que vieram nos visitar. O vereador eleito, Maurício, um abraço. O Silas, que é vereador também eleito do PSD. Vamos passar agora a ordem do dia, de acordo com o artigo 182 do Regimento Interno. Em única discussão, projeto de lei ordinário 31/2016 do Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por conta da redução parcial de dotações orçamentárias e da outras providências. Em discussão. Em votação, o projeto de lei 31/2016 do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Em única discussão, o projeto de lei ordinário número 25/2016 do Executivo, dispõe sobre a desafetação e permuta de área de terra e alteração da lei número 239/6/2010. Em discussão. Em votação, o projeto de lei 25/2016, quem for favorável, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto substitutivo global
número 01/2016, do projeto de emenda a LOM número 3/2016. É Lei Orgânica Municipal. Altera o mandato da mesa diretora por 1 ano. Em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o nosso amigo vereador de Santa Lídia. É de Santa Lídia? Santa Lídia, É. da terra do Maurício. Olha isso aqui. Proponente, por favor. Natural da terra do Silas, lá do oeste do estado. O Jefferson Uma também, palavra. né? Da terra do Jefferson, né? O Jefferson é natural de lá. Mas quero deixar aqui, senhor presidente, meu abraço ao prefeito eleito, Aquiles Schneider da Costa, foi nosso parceiro também aqui na Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo. E também aos assessores, a todos aqueles que acompanham essa sessão nesta tarde de sexta-feira, onde a proposta de trazermos aqui a mudança da mesa diretora para que hoje é de 2 anos, para que aconteça de ano a ano. Uma experiência que já deu certo, atualmente estamos vivendo isso. Ano 2015 e 2016 aconteceu com um presidente por ano, e eu tenho certeza que essa experiência vai se perpetuar, assim como acontece na cidade de Navegantes já há 20 anos. Conversando com o Lilo, lá o vereador, com outros vereadores, eles não querem essa mudança mais, eles querem que continue de ano a ano. Lá houve situações que o presidente se elege o primeiro ano, folga um ano, no outro ele volta, porque teve uma boa presidência, fez um bom trabalho, e isso acontece. Então, nós queremos deixar essa proposta aqui, ela, claro, precisa de maioria absoluta, são 8 votos, a gente conta com votos dos 9 vereadores para que a gente consiga aprovar essa mudança ou regulamentar aquilo que já está acontecendo atualmente na Câmara. Eu gostaria só de orientar a mesa de que serão necessários 8 votos, porque a mudança da lei orgânica, ela necessita de 2/3. Muito obrigado. Em discussão. Eu gostaria de discutir e falar por que eu sou favorável, porque eu acredito na alternância de poderes, e que é um elemento fundamental para promover, e a democracia no país. Então, acredito na alternância de poderes e sou favorável, sim, até para dar oportunidades para todos os vereadores. Obrigada. Muito obrigado. Em discussão. Senhor presidente, eu também quero me manifestar, primeiramente cumprimentando Vossa Excelência e todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar também o nosso prefeito eleito, que nos dá a honra de fazer a visita na Câmara nesta noite. A imprensa em geral, todos os amigos, o vereador Maurício e o vereador Silas, que se encontra na casa também. Senhor presidente, eu voto favorável a esse projeto, defendo, porque nós temos o exemplo da cidade de Navegantes, como o vereador Sérgio bem relatou, e temos o exemplo dentro desta casa. Vossa Excelência é presidente 1 ano, o vereador Felipe foi presidente no ano de 2015, e nada impediu os bons andamentos do trabalho que está sendo feito aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu sou favorável, nós somos 11 vereadores, nem todos vão ter oportunidade, mas garantimos uma oportunidade maior. Como a vereadora Márcia falou sobre a alternância de poder, isso garante e desenvolve a democracia. E eu me recordo também, senhor presidente, que em 2012, em uma conversa que a gente teve, os vereadores eleitos, e eu pedi a Vossa Excelência para que me permitisse falar isso. A Vossa Excelência, naquela ocasião, junto com o partido que eu estava, levaram essa proposta aos vereadores, de ser 1 ano, cada ano ser um presidente. Então, eu voto favorável e deixo essa proposta para que todos os vereadores analisem, se puder votar favorável, é salutar para a democracia. Obrigado. Obrigado, Isaac. Em discussão. Senhor presidente, eu quero participar da discussão. Essa é uma proposta que, quando me elegi vereador em 2008, e assumimos em 2009, eu fiz aos vereadores eleitos da época para que fosse 1 ano para cada vereador. Me lembro que naquela ocasião o vereador Zeca não concordou com a minha decisão e foi vencido pela maioria que optou. Naquele momento estavam reunida a coligação nossa, que estivemos em discussão, numa sala, em reunião, e a coligação
dos vereadores eleitos decidiram, pela sua maioria, que não votariam no projeto para um ano. Então, eu fiquei com a proposta feita, tive a concordância de mais um, talvez dois, mas fomos vencidos pela maioria. Hoje vem a cair novamente nesse plenário, agora sim, a proposta. Penso que essa é uma escolha que os próximos vereadores que estarão nessa casa teriam claramente melhor condições de decidir se querem que fique para um ano ou se permaneça para 2, mas eu não tenho motivos para votar a favor nem para votar contra, diante do que está colocado aqui em plenário, a proposta sendo importante. Eu sou favorável porque naquela época já tinha essa proposta e fomos votos vencidos antes de chegar em plenário. Então, se a proposta vem hoje, e se for ruim para a próxima legislatura, eles podem também alterar. Então, sou favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão. Senhor presidente, eu não posso deixar de me manifestar, eis que esse assunto, Vossa Excelência e eu sentimos na pele no último biênio. Assim como foi citado aqui, além dos pedidos de votação, e quero de plano parabenizar o vereador Sérgio de Mello, que nesse tema tem articulado em favor do governo eleito com uma habilidade que deveria ter sido copiada pelo governo que ora deixa a prefeitura. Conversou com cada um, mesmo sabendo da minha posição inicialmente contrária, veio aqui, agora alguns minutos atrás, manifestar mais uma vez o pedido de votar tal proposta. O vereador Sérgio, com seus 2 mandatos, dá uma demonstração da necessidade que a gente tem de persistir. No entanto, algumas vezes, ao longo dessas últimas semanas, eu tenho sido interpelado sobre o meu voto, com reiteradas vezes, vereador Clóvis, dizendo que, mas engraçado, quando foi contigo tu quisesse 1 ano, e agora Vossa Excelência está comentando que quer 2 anos. De fato, quando começa um novo governo e o governo eleito tem maioria, todo vereador quer ser presidente da casa e o prefeito tem que se rebolar nos 30 para tentar compor essa projeção a cada vereador. Foi assim no início do nosso mandato com o governo Evandro, onde participei de uma reunião, eu e meu partido, que à época tinha 2 vereadores, onde falamos que não seria justo que o PSDB, com 5 vereadores, quisesse ficar 4 anos na presidência da Câmara, então que sim, soubesse compartilhar. E uma das várias propostas que surgiram foi que dividissem, ano a ano, 2 anos ficaria com o PSDB, 1 ano com o Democrata e 1 com o PSD. O PSDB achou que não. Nos convenceu de que deveria deixar do jeito que estava. Pois bem, buscamos a justiça dentro das regras que estavam estabelecidas. O vereador Clóvis e eu, desde o início, quando fomos eleitos com a clareza de que cada um ficaria um período na Câmara. Como presidente, assim aconteceu, mas vale registrar, vereador Toninho, que quando falamos da renúncia para tomar posse, alguns movimentos já descontentes conosco disseram que não, mas isso não pode, não tem previsão regimental, não tem previsão na lei orgânica, e na última revisão da lei orgânica e do regimento nós sanamos esse problema. Hoje é perfeitamente possível que cada chapa que se apresente, o presidente possa renunciar e o vice assumir com clareza na linha sucessória do regimento da lei orgânica. De igual modo, o primeiro secretário se renunciar, o segundo assume. É preciso ter confiança, é óbvio que fica mais assim. Não sou contrário a ter 4 presidentes ou 3 presidentes. Agora, confesso que não tenho clareza de que 4 processos eleitorais, que a possibilidade sim de ter 4 equipes diferentes de cargos de confiança, que serão apenas 4 agora, mas que poderão ser exonerados a cada nova legislatura, que o presidente e o secretário e o vice, não diferentemente do que aconteceu conosco, em que simplesmente eu fui sucedido por Vossa Excelência. O primeiro secretário já fazia parte da mesa, o vice-presidente já fazia parte da mesa e sabia como era a transição, e ela foi harmônica. Diante disso, a sucessão de mais presidente não é o problema. Vide a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que agora dividirá o mandato entre Silvio Drevik e Aldo Schneider, deputado do PP e deputado do PMDB, e lá funciona.
É óbvio que tem que honrar a palavra, compromisso, tudo isso, pode deixar alguns descontentes. Mas para encaminhar, finalmente, são 2 votações. Em respeito ao vereador Sérgio, nesse momento, eu vou me abster de dar o meu voto, que era inclinado e segue sendo inclinado a votar contrário, para que ao longo desses próximos 10 dias a gente possa conversar de forma madura e séria, mas que não tente me convencer com o argumento de que, pela minha renúncia, eu sou obrigado a votar contrário, que assim não vão conseguir. Então, hoje, me abstenho do voto para garantir esses 10 dias a possibilidade de que nós conversemos e saibamos o que realmente é melhor para os trabalhos da casa. Essa é a intervenção, presidente. Muito obrigado. Em discussão? Som. Aquiles da Costa, é um prazer. Não está. Quero cumprimentar o nosso prefeito eleito, Aquiles da Costa, é um prazer tê-lo conosco. A demonstração do Aquiles é de verdadeiramente a democracia, soma sua base, conversa, discute, escuta, constrói coletivamente. Isso tem me trazido muita alegria, não só a mim, a todos os nossos colegas que fazemos parte hoje dessa bela equipe. Cumprimentar a Vossa Excelência, os vereadores, e parabenizar o nosso querido Sérgio de Mello, o nosso trabalho também de bancada do PMDB, senhor presidente. Foi um trabalho em conjunto, também com muito diálogo, decisão juntas, tomadas, né? Sempre coletivamente. Eu e Sérgio, eu acho que a gente também pode ser exemplo, como um partido, bancada, que deu certo neste mandato, sempre conversando, sempre dialogando, enfim, sempre costurando o que é de melhor para a sociedade de Penha. E agora, para a gente, será um prazer ter o Isaac, que está conosco nessa coligação, né, Isaac? Que vem discutindo, vem conversando, Maurício, através do partido, do PROS. Então, a gente percebe a ampliação dessa nossa bancada, com pessoas querendo, de fato, ver o melhor e fazer o melhor pelo nosso município. Esse projeto de lei, senhor presidente, do presidente passar a ter apenas um ano no Poder Legislativo, a gente sabe que a lei orgânica municipal não impede mesmo, né? Tanto é que quando o vereador Juju deixou a presidência em 2014, nós, a bancada do PMDB, dialogamos muito com o vereador Clóvis, vereador Filipinho. A nossa proposta foi, Filipinho, o Clóvis ficar 2 anos como presidente desta casa, o Filipinho 2 anos vice. E qual foi a conversa do vereador Filipinho? É que ele aceitaria, mediante ele assumindo 1 ano nesta casa e o vereador Clóvis mais 1 ano. Então, eu acho que foi uma conversa bacana e democrática, até porque o regimento interno, ele, como muito bem colocou a Vossa Excelência, vereador Filipinho, ela nos dá, né, essa permissão de que o presidente pode ficar apenas 1 ano, quando se dialoga e o vice-presidente ele renuncia. Então, o Clóvis aceitou naquele momento aquela conversa. Acredito não, que o presidente Clóvis, naquele momento vereador no nosso debate, ele foi muito humilde, dizer, olha, eu aceito sim, Filipinho, tu fica 1 ano, eu 1 ano, e a mesa diretora em harmonia aceitou também essa proposta. E com muito diálogo, a bancada do PMDB foi muito fiel, né, ao seu voto naquele momento. Eu e Sérgio de Mello juntos conversamos com o PMDB, conversamos com o Aquiles. Quero aqui parabenizar o Aquiles, prefeito eleito, porque ele nunca quis dar uma opinião dele contrária às nossas decisões desta casa. O Aquiles sempre dizia o seguinte, vereador Filipinho: é para o bem do povo, é para o bem do Poder Legislativo, realmente vai beneficiar a população de Penha, vocês têm total poder de decisão na Câmara de Vereadores. Cabe a mim aceitar, porque eu confio no trabalho de vocês. Então, isso nos enriqueceu muito e nos deixou mais livres para dialogar e discutir nesta casa. Então,
Um ano, vereador Isaac, a vereadora Márcia trouxe isso com muita propriedade, né? Essa alternância do poder que traz a democracia. Nós permitiremos outros vereadores também ser presidente desta casa. Isso não vai influenciar em nada, deu certo. Quando o vereador Filipinho foi presidente por um ano, que foi o pedido dele, né? Agora, em 2016, o vereador Clóvis, a casa muito bem encaminhou com os dois presidentes, deu certo esse debate. Eu creio que cada vez que tem um vereador querendo ser candidato a presidente, harmonicamente vai trazer os seus para discutir e montar uma mesa diretora com muita responsabilidade. Então, nós contamos com o voto de vocês, porque aqui não é mais o partido que está falando, temos a bandeira do Poder Legislativo, nós temos essa autonomia dentro da lei orgânica do município e, por que não, oportunizar outros vereadores a ser presidentes dessa casa, levando o que deu certo com o vereador Filipinho e com o vereador Clóvis. Por favor, declare o voto. Concluir, meu querido. Presidente, só para concluir, por favor. Por ter dado certo com o vereador Filipinho por um ano nesta casa e com o vereador Clóvis, a gente está tomando essa decisão de legitimar, através do regimento interno, que cada presidente assuma apenas um ano. Então, contamos com o apoio de vocês, com o voto de vocês, para beneficiar todos os vereadores no processo democrático e mais justo, né, na nossa casa. Muito obrigado. Em discussão. Em votação. Tenha bondade. Quero também ter a oportunidade de fazer as minhas considerações em relação ao projeto de emenda da LOM 03/2016, cumprimentar o senhor presidente, companheiros vereadores, as vereadoras que se encontram presentes, a comunidade, a imprensa que se encontra presente aqui, o Márcio, o Rafael do Prado, os vereadores eleitos, o prefeito eleito, o Branco, enfim, comunidade presente. E poder também fazer as minhas considerações em relação ao tema, que é polêmico, mas polêmico porque algumas pessoas às vezes querem polemizar, né? Alguns, às vezes, políticos ou partidos políticos querem polemizar o tema. E nós estamos no momento de ajudar os vereadores, ajudar as cidades, os deputados estaduais ajudarem o Estado, os deputados federais ajudar o Estado e ajudar o Brasil. Nós estamos vivendo um momento crítico da política nacional, onde a briga entre partidos políticos, entre políticos, talvez esteja causando um grande caos na nossa política. E o PSB nasce com uma nova visão de política. O vereador Jefferson tem uma nova visão de política, uma visão de agregar, de ajudar, de contribuir com a cidade, de contribuir com o Estado, assim como o PSB tem feito a nível estadual, um belíssimo trabalho, onde saiu de uma prefeitura e fez 10 prefeituras em apenas 3 anos de mandato do Paulinho na presidência, e realmente levou aí ao terceiro maior partido do Brasil, que é o PSB hoje. Através dessa visão, realmente de agregar, se ajudar, e é assim que nós temos que fazer. Eu estou no meu 8º ano de vereador, passei por 2 legislaturas, estou acabando o meu primeiro estágio de político, que é esse mandato. E passei por essas conturbações de presidência de Câmara, não tive a oportunidade de ser o presidente, quando tive vontade, muitas vezes, mas talvez a briga, primeiro interna dos partidos políticos, né, dos políticos, e eu estava conversando com o vereador Isaac agora há pouco, o vereador Toninho, porque a primeira briga ela é interna, né, quando você vence a interna entre o seu partido, você consegue, depois fica mais fácil. Essa é a mais difícil, né? Concluindo, mas é vereador. assim a democracia. E eu fazendo uma análise, eu creio que nós temos que gerar oportunidade, sim. Gerar oportunidade, valorizar os vereadores que são eleitos, e todos merecem uma oportunidade. Eu não consegui a minha oportunidade, infelizmente, mas eu não posso acabar o meu mandato sem deixar esse legado aos próximos vereadores que estarão aqui em 2017, para que todos tenham a oportunidade
de realmente presidir a Câmara de Vereadores, fazer um trabalho digno, ser valorizado e realmente fazer aquilo que é o papel do presidente. Concluindo, Então, por favor. eu desejo boa sorte aos futuros presidentes. Eu voto favorável a esse projeto de lei e sempre digo, nós temos que nos ajudar, nós temos que ter um pensamento de estadista nesse momento, e o PSB tem esse pensamento aos vereadores eleitos e ao prefeito eleito. Muito obrigado. A palavra ao vereador Toninho. Eu gostaria que fossem sintetizados o assunto, específicos, e não saíssem do foco, porque nós temos vários projetos para ser votados e discutidos. Então, tem que ser rápido. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o prefeito eleito Aquiles e o vereador Maurício, o vereador Silas. Então, aqui o meu voto também é favorável. Meu voto é favorável porque quando nós fizemos uma proposta para o nosso vereador Clóvis e o Filipinho ser presidente da casa, o PMDB foi muito bom com nós. Eu conversei em torno de 6 meses, nós começamos a conversar. Eu não deixei também, conversei com o prefeito, hoje eleito Aquiles, sobre essa votação. Talvez ele não chegou a vocês dois, mas conversei sim. Pedi o voto de vocês dois, só assim nós, pessoal, o Felipe do PSD e o vereador Clóvis seria o presidente. Se não fosse o voto de vocês dois também, o Clóvis não seria o presidente e nem você, Filipinho, seria o presidente. Então o meu voto é favorável. Sim. Muito obrigado. Em discussão? Presidente, eu também, nesse momento, gostaria de tecer alguns comentários acerca desse projeto de lei. Nesse momento quero lhe cumprimentar a mesa, os vereadores, a todos os eleitos que se fazem presente no dia de hoje. Dizer também que eu queria, em 2014, eu me candidatei a presidente do Legislativo e não tive êxito. Naquele momento, o Felipe como presidente, o Clóvis como vice. Precisava de alguns votos ali do PMDB e não tive naquele momento, mas eu quero dizer, no dia de hoje, com respeito aos eleitos, como aqui já foi dito, aos vereadores que se elegeram, eu quero manifestar no dia de hoje, presidente, deixar registrado no dia de hoje, que o meu voto é favorável. Obrigado. Muito obrigado. Em discussão? Em votação. Em votação, o projeto de lei global número 3, 2016. Quem for favorável, se manifeste erguendo a mão. Abstenção, senhor presidente. Favorável. O meu voto de abstenção já está registrado. Abstenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só 2 abstenções. 2 abstenções. Solicito a mesa que registre. Não, eu me abstive. 2 abstenções? Se houveram 2 abstenções, são 9 votos, porque em caso de votação, Vossa Excelência vota também. Então, caso de votação por quórum qualificado 2/3, Vossa Excelência vota. Então, são os 9 votos favoráveis. Em primeira discussão, a emenda à Lei Orgânica Municipal número 5, 2016, que altera o artigo 22 do caput da Lei Orgânica Municipal. Em discussão. Senhor presidente, posso comentar aqui? A proposta, senhor presidente, é trazer o horário da posse dos vereadores e do prefeito, que acontece às 17 horas do dia 1º, para às 10 horas da manhã do mesmo dia 1º. Gostaríamos de contar com a compreensão dos vereadores nesse sentido também, até porque ele vai facilitar que pela manhã já aconteça a missa de posse no centro da cidade, 8 horas, e às 10 horas a gente já possa estar aqui fazendo a posse dos eleitos. Quero cumprimentar mais uma vez os vereadores eleitos aqui presentes, os que se reelegeram, e se tudo então der certo, essa lei passando, às 10 horas da manhã do dia 1º, os vereadores e prefeitos poderão estar sendo empossados aqui,
e logo em seguida, então, seguir para a prefeitura. E até o meio-dia, né, está tudo concretizado e de forma que o prefeito já possa ir tomando as decisões necessárias para comandar o município. Muito obrigado. Senhor presidente, me desculpem de eu fazer uma exigência que sejam sucintos, é que nós temos horário, entendeu? Senão nós temos que interromper e convocar outra. Senhor presidente. Então, eu gostaria que fossem sucintos. Obrigado, pode falar. Senhor presidente, dentro do assunto, semana passada eu peguei a assinatura do vereador Toninho, vereador Isaac, vereador Juraci, onde caminhamos, mas o vereador Sérgio Melo recolocou novamente o projeto de lei. Isso também foi um pedido do prefeito eleito da Aquiles e também do prefeito atual prefeito Evandro, até porque se virar o ano, a nossa cidade vai ter com 130 mil habitantes, o prefeito Evandro deixa de ser prefeito, o Aquiles não pode também comandar essa prefeitura sem ser empossado. Então, é bom, é interessante, e nós vereadores reeleitos que estamos aqui e os eleitos, também temos que combinar para casa, convidar os familiares, os amigos para as 9h30, para 10 horas e ponto a gente começar. Para as 11, 11h20 no máximo, mais tardar, ir até a prefeitura para onde possa fazer a transmissão de cargo do prefeito Evandro para o prefeito eleito Aquiles. Então, e cada um também tem o seu fazer. Dia 1º de janeiro, a cidade vai estar lotada com 130 mil habitantes, com certeza vai ter. Então é importante, isso aí é muito importante. Então, parabenizo aí os engajados nesse projeto, e é importante, e peço voto favorável. Muito obrigado. Em discussão. Em votação, o projeto de lei. É primeira votação. Terá outra discussão e outra votação. Projeto de lei 5/2016. Quem for favorável, se manifeste. Não, quem está comandando aqui sou eu. Eu faço da forma que eu achar melhor. Não, o senhor faz da forma que o regimento estabelece, com todo todo respeito. Está interrompendo a mesa, só não por interrompe. isso. Por favor. Quem for favorável. Por favor, quem for favorável se manifeste levantando a mão. Quem for o contrário, já está registrado aqui. Por favor, eu não quero ser interrompido por coisas fúteis. É fútil. Presidente, com todo respeito. Encabular a presidência, Vossa ninguém Excelência. Eu tenho 40 anos Vossa de vida pública. Sem dúvida nenhuma, ninguém quer lhe encabular, então presidente. Deu, chega. Agora, se a gente não puder colaborar de acordo com o regimento, paciência. Né? Em primeira discussão, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 4/2016, que altera a redação da linha A, D, do inciso 2º do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Em discussão? Em votação? Quem for favorável, se manifeste. Aprovado. Né? Pode sorrir também. Pode. Por que não? Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária às 19 horas do dia 12 de dezembro do corrente ano, segunda-feira.